Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje nós estamos tristes aqui no programa porque nós lamentamos muito quando a política se esgota. Porque nós achamos que a política não deve se esgotar jamais. Quando a política se esgota, começa a guerra. E a guerra é é uma destruição tão grande quanto a doença. São coisas que a gente tem que evitar. Quando a população que cobra a atenção é tratada a bala, tem alguma coisa errada. E é a hora da gente sentar, respirar e descobrir o que está errado, porque isto deve ser evitado dentro de uma comunidade civil, civilizada, republicana, onde impera o Estado democrático de direito, como é o nosso Brasil e o nosso Maranhão. E, Natanael, muito triste isso que aconteceu ontem com aquelas 40 pessoas do Cajueiro, que poderiam ser controladas de uma maneira tão fácil, ser controladas dando água a eles, dando alimento, dando uma tenda. Pois é, Geraldo, eu acho que, primeiro, né, eu tenho a opinião que ninguém pode impedir o progresso. Não. Acho que o progresso ali ele vem para facilitar a vida das pessoas. E nesse caso especificamente do Cajueiro ali, a gente sabe que a região é muito propícia, investimentos, são vários empregos diretos que vão ser criados, vários empregos indiretos. Enfim, é um upgrade para a economia maranhense ali de fundamental importância para a gente trazer desenvolvimento para o Estado. Porém, da forma como foi conduzido, e não só de agora, Geraldo. A gente precisa relembrar, tipo assim, no apagar das luzes do governo Rosiano, o Arnaldo Melo, naquela coisa toda, deu a canetada, sabe? Mas isso já vinha, desculpa, Natanael, mas isso já vinha ocorrendo. Eu estive a primeira vez no Cajueiro em 2011. Justamente. Já estava havendo uma mobilização. E é uma população tão pequena que tinha lá, tão fácil de ser acomodada. E no caso que chegou ao ponto que chegou, eu acho ali que o diálogo nunca pode ser exaurido, como você falou. Exato. Geraldo. Acho que eu vou mudar o nome de política para diálogo. Pronto. Né? E o que é a política no seu diálogo e a dialética? Justamente, né? Então, assim, acho que, no caso ali, o secretário de Segurança ali, que eu vou responsabilizar um pouco mais por isso, porque já chegou num ponto que não podia dar o passo seguinte. Acho que devia recuar, no lugar de, sabe, de tirar dali, oferecer uma tenda, oferecer um abrigo, né? Tentar mais uma vez o diálogo, sabe? Não fazer da forma como foi feito, né? Eu acho que uma liminar, se não se questiona a decisão da justiça, mas acho que nesse caso ali a justiça não foi exaurida também. Que tem detalhes do processo, eles precisam ser mais claros, mais específicos, né? Eu tive conversando com algumas pessoas, né? A gente acompanha aí o caso já há algum tempo. Eu acho que da forma como foi feito, Geraldo, ali, pessoas ali que precisam, humilde, não vamos discutir se tem a posse, no meio dessas invasões tem oportunista, sempre tem um ou outro, mas tem gente também ali, sabe, que merece um tratamento, merece um cuidado. Acho que a maioria. Né? E eu acho que faltou mais isso, Geraldo, o diálogo. Então, assim, até a gente conversando mais cedo, né, qual a palavra que é lamentar. Lamentar que chegou a esse ponto. A gente sabe que as responsabilidades ali não tem um responsável diretamente, mas eu acho que são vários responsáveis que, se tivesse um entendimento melhor, não chegaria a esse ponto. Eu acho que indenizar uma família, a empresa, o Estado sentar, arrancar um pouco mais da empresa, ceder uma parte aqui, a comunidade ceder um pouco dali, mas não chegar a esse ponto, Geraldo, que é um ponto lamentável, né? São pessoas ali humildes ali, a gente vê a forma como a polícia, né, com bomba de efeito moral, isso não pegou bem, Geraldo. 40 pessoas eu acho que
que não apresentam perigo a um prédio histórico. 40 pessoas não apresentariam perigo a 10 policiais preparados, como são os policiais maranhenses, e foram comandados para agir como agiram. Mas eu acho que 10 policiais bem colocados lá por trás das grades do Palácio garantiriam a segurança do Palácio, do governador, da família do governador, e garantiriam principalmente a segurança daquelas famílias que estavam lá. Havia crianças, idosos, havia advogados ligados à ordem. Aí assim, pois é, Geraldo, garantiria, sabe, a democracia. Pronto. E assim, aqui eu também quero fazer críticas, né? A gente vê deputados ali, políticos se aproveitando da situação. Sempre tem. Gente, assim, ó, sabe, essas pessoas também são tão condenáveis quanto foi a ação da polícia, Geraldo. Porque, assim, se aproveitar de um momento político desse para fazer proselitismo político, isso é deprimente, Geraldo. É deplorável, né? E é muito fácil depois você vir distribuir socos a quem quer que seja, tanto de um lado quanto do outro. Eu achei uma postura decente a do deputado Bira do Pindaré. Pois é, Bira, a gente conhece a luta desde 2011. Ele também estava lá no Cajueiro, né? ouvindo aquelas pessoas. E assim, tantos outros, né? O próprio professor Chico Gonçalves. Chico Gonçalves. Né, que teve aqui, lembra quando ele teve recentemente, eu perguntei, Chico, e o Cajueiro? Ele disse, estamos negociando, estamos dando atenção. E acaba, Geraldo, né, que assim, sabe, infelizmente, né, vou chamar de dementadores sociais, se aproveitam das fragilidades, né? Eu tenho certeza que eu não quero, sabe, puxar saco de ninguém, porque quando tem que criticar, critica, mas o Chico Gonçalves foi meu professor na UFMA, é seu amigo há muito tempo, sabe? E sempre foi uma pessoa educada, do fino trato, da preocupação, né, com a causa dos movimentos sociais, e a gente viu mais cedo ali os vídeos rolando na audiência pública, né? Assim, o Chico ali pressionado, ele é uma pessoa que eu tenho certeza ali que para ele esse diálogo não estaria exaurido. Tanto é que ele estava lá, pronto, né, para o diálogo. E né? eu não sei por que ele resolveu se retirar, mas nós vamos perguntar para ele mesmo, ele virá aqui ao programa. Pois Natanael. Geraldo, e assim, a gente só lamenta, né, Geraldo? Não tem, sabe, não tem um culpado ali. O culpado ali é a ausência do diálogo. Isso. A ausência do diálogo, né? Não dá para enumerar um culpado disso, aquilo. A ação da policial, para mim, foi exacerbada, equivocada. Eu acho que não precisaria marchar contra as pessoas na frente do palácio. Isso gera uma imagem muito desgastante ali. Eu acho que o gesto ali de oferecer uma água, oferecer uma comida para o pessoal, tentar demovê-los daquilo ali de forma educada ali, não exaurir o diálogo, e a ação da polícia, para mim, foi o ápice ali do que não deveria ter acontecido, Geraldo. E eram apenas, segundo eu soube, 40 pessoas. E pessoas comuns. Não eram guerrilheiros do Oriente Médio. As pessoas em si. Não era o Boko Haram. Agora, as pessoas em si. Agora, sim, tinha gente ali se aproveitando, Geraldo. Tinha, eu vi umas 3 figuras que estavam ali. Deputados, políticos, né? Exatamente. Políticos que nunca pisaram no Cajueiro, se manifestando através de Twitter, redes sociais. Quer dizer, a população também tem que saber separar isso e julgar lá na frente. Porque é muito fácil chegar agora e se posicionar contra o governador Flávio Dino, atacar isso, daquilo, para fazer política, que assim, o Flávio Dino também foi envolvido no problema, né? O problema já veio de antes. Então, assim, a gente sabe que ele é o comandante também do Estado, a gente sabe que ele tem responsabilidade nos seus comandados ali, principalmente na ação policial que foi feita, mas não é o todo culpado, Geraldo. Então, assim, fazer proselitismo com isso também, sabe, é deprimente, né? Pisar em cima de pessoas que estão ali e se aproveitar, pisar para usar como trampolim, isso aí talvez até pior do que vem acontecendo, Geraldo. E uma última pergunta, Natanael. Você acha que é preciso o governador do estado, que é uma pessoa que precisa se preocupar com todos esses 7 milhões de maranhenses, será que é preciso mobilizar o próprio governador para ir resolver um conflito com 40 pessoas? Eu acho que não, Geraldo. Eu acho que, sabe,
faltou entendimento, né? Faltou entendimento, faltou condução. Como eu falei, acho que o governador, entre aí, ele foi envolvido nesse problema, uma herança que ele pegou, né? Já tinha pactuado, já tinha assinatura do governador do estado na época, então essa é uma coisa que não poderia ser voltada atrás, mas, né, pessoas subordinadas a ele, né, elevaram um problema assim, jogaram no colo dele um problema que podia ter sido evitado, Geraldo. E ainda há tempo de contornar. Com certeza. Ainda há tempo de ir lá e tratar isso com decência. Vamos torcer, né, sabe, sem truculência. Acho que essa ação policial para mim foi totalmente equivocada. Eu acho que não é dessa forma que se age as coisas. São pessoas humildes ali que precisam, né, estão lutando por sua moradia. A gente sabe que tem um ou dois ali especuladores, grileiros de terra, enfim, pessoas mal intencionadas, mas a sua grande maioria são pessoas da comunidade que necessitam daquilo ali para viver. Inclusive as forças da lei poderiam investigar e descobrir quem são esses justamente aí. Punir e assim, e mostrar para a sociedade. Exatamente, né? Promover justiça. Não transformar uma exceção em regra. Isso. Eu tenho acompanhado várias abordagens na imprensa, de um lado, de outra, situações e posições, e Geraldo, assim, fragmentos de narrativas, né, que não podem ser juntadas, né, e para se escolher um lado para atacar ou defender. Eu acho que todo mundo devia pegar esses fragmentos e defender a comunidade, né, fazer um melhor acordo, sabe, tirar, indenizar como for, negociar, ver, mas tratar bem, tratar com respeito, tratar com educação. O que a polícia fez para mim, Geraldo, foi... não precisava ter chegado a esse ponto. Eu espero aqui que o secretário Gerson Portela possa, né, rever um pouco disso, né, chamar os responsáveis por aquilo ali. Eu tenho certeza também, eu acho que não partir essa coisa de dar um comando daquele ali para... Sabe, eu acho que tem como voltar atrás nisso aí, Geraldo, e ter uma saída mais digna para a comunidade. Um comando houve, resta a gente saber quem deu, né? Porque... a hierarquia estava lá, colocada. Vamos em frente? Vamos em frente. Nós vamos dar sequência no próximo bloco do programa, nessa nossa discussão sobre economia. Isso aí foi só uma paradinha no Maranhão, mas o Maranhão precisa crescer, precisa de investimento, precisa de emprego para a população, precisa de distribuição de renda. E essa semana, esses dias, a gente está falando de economia. E recebemos hoje o professor Welbson Madeira, da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Economia, que vem falar para a gente como é que ele está vendo esse arcabouço da economia brasileira. No próximo bloco. Voltamos aqui com os analistas e dando continuidade à nossa comemoração, vamos falar assim, e homenagem e energias positivas a estes profissionais que parece que estão com o Brasil nas mãos. É a Semana do Economista. E hoje recebemos o professor Welbson Madeira, que é economista, professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da pós-graduação no tema, né, professor? Isso. Seja muito bem-vindo pela segunda vez aqui nos Analistas. Obrigado, é um prazer. Tive há algum tempo, quando era candidato a reitor, e agora aqui estou como professor. Sou coordenador do Programa de Desenvolvimento Socioeconômico. Isso. Como é que está a expectativa, já falando na campanha de reitor, né, para a canetada do homem lá? Já deu sinais aí que não vai, né, muito chegado aos primeiros da lista, né? Pois é, mas o problema é que o último da lista seria eu também, certamente ele não me escolheria. não da lista, na verdade, mas bom, ele não vai. Bom, tudo indica que ele vai indicar realmente o professor Natalino, né? O professor Natalino é uma pessoa conservadora como ele, que não vai apresentar nenhuma discrepância em relação às suas políticas. Então tudo indica que aqui no Maranhão não vai ter nenhuma situação, né, que fuja aí a expectativa. Mas, professor, então vamos entrar logo no tema da economia, porque o economista do momento, né, o Paulo Guedes, já tivemos o Delfim Neto, o Marcelo Moreira, tantos outros. Meirelles. Não vamos chamar o Meirelles. Nós precisamos de um milagre na economia, professor, para retomar, porque a mim me parece que a reforma da Previdência não é este milagre. Não é, na verdade não existe milagre na economia, né? Durante a época da ditadura militar, no período de 68 até 73,
teve milagre um momento econômico. Também, né, falaram do milagre econômico. Né? O que acontecia naquela época? A economia mundial estava começando a entrar em crise e os militares avaliavam que era possível ter algumas políticas com intervenção estatal. E no momento, por exemplo, o que aconteceu na economia mundial naquele momento? O dólar, ele estava deixando de ser lastreado, estava perdendo aí o lastro, né, no ouro, estava acabando o padrão ouro-dólar. E muitos países queriam, muitas empresas, na verdade, bancos, queriam emprestar dinheiro, porque era, como a gente diz na economia, era um papel pintado, digamos assim. Né? Então o Brasil tomou dinheiro emprestado e se endividou depois, isso depois virou uma crise da dívida. Então o Brasil cresceu durante um tempo, mas cresceu, na verdade, graças a um endividamento e também cresceu porque o período do milagre econômico foi o período também de maior repressão. Foi o período que coincide, por exemplo, com o governo Médici. Exatamente, onde teve um período de grande repressão. Então, na verdade, não houve milagre. E ao final da década de 70 e na década de 80, principalmente, a economia brasileira, ela, e não só a brasileira, mas outras economias que tomaram dinheiro emprestado, passam a ter um problema da crise, da dívida, e esse problema da dívida ela vai se enrolando, na verdade, da década de 80 à década de 90. Então não existe milagre na economia e nesse momento também não vai ter. Né? Então a gente está no, tipo aquele filme, Geraldo, A Espera de um Milagre. Mas tem solução, Só professor? que a conjuntura também é muito parecida, porque ultimamente o governo está escondendo os dados. Pois é. Proibindo dados aí de serem mostrados do IBGE, teve o caso do INPE aí, mais grave, inclusive. Que já está começando a ter consequências internacionais. E o presidente aí que se esquiva de pergunta espinhosa. Então, assim, quando não há uma exposição, tem aquela falsa sensação que a gente está indo bem. Pois é, mas o que acontece? Nós que estamos, por exemplo, na academia, ou quem tem estudado, né, em diversas áreas, não só em economia, a gente sabe que a situação realmente está muito ruim, muito complicada, em todos os aspectos. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que ver a economia brasileira sincronizada com a economia mundial. Né? A economia mundial, ela tem desigualdades, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos mantêm um crescimento ainda razoável, devem manter ainda esse ano. A China continua crescendo, mas desacelerando o seu crescimento, e essa desaceleração da China tem reflexo também aqui no Brasil. Países da Europa também têm um crescimento muito pequeno, e dentro dos países aí mais subdesenvolvidos, ou dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, né? O Brasil é o que tem a pior situação. A Índia é o que tem a melhor situação, a Índia está crescendo bastante, mais até do que a China em termos aí proporcionais. E o Brasil é o que tem uma pior situação. Só que o Brasil tem uma situação em que não tem perspectiva de retomada no curto prazo, né? E as políticas que o governo realmente estão indicando, na minha leitura, não tem realmente perspectiva de que isso possa se reverter. Por quê? O Brasil, não é só desse governo, tem feito algumas opções que, na minha avaliação, são opções erradas. O governo, por exemplo, tem feito uma opção de reprimarizar a economia brasileira. Então, em momentos passados, né, período que a gente pode chamar de desenvolvimentista, com todas as críticas que nós podemos fazer a vários governos, mas quase todos os governos, até parte do governo PT, não todo, mas até o início do governo PT, tinha algum estímulo ao desenvolvimento industrial. Só o que nós estamos assistindo nos últimos anos, principalmente a partir da segunda metade do governo Lula, de forma ininterrupta. Então, ainda no governo de Lula, no governo de Dilma, no governo do Temer, nesse governo agora, é um estímulo a atividades que são atividades que vão reprimarizar a economia. O que é isso? É produzir soja em grãos, é produzir minério. Então, esses produtos carne in natura, que são voláteis demais, que dependem, por exemplo, desse crescimento da China. Então, o que acontece? A economia brasileira, durante um tempo, por exemplo, durante o período do governo Lula, que ele disse que é só uma marolinha, foi beneficiada por um crescimento internacional da economia. Então, esse crescimento da economia internacional, ele não se mantém, né? E tem uma desigualdade muito grande. E, além disso, aqui no caso do Brasil, além da questão econômica, temos também esse fato de que o Bolsonaro, ele tem cometido, para dizer o mínimo, erros também do ponto de vista estratégico, sem falar nas bobagens que ele fala, né? O que é que acontece? As opções que têm sido feitas, por exemplo, em termos de comércio internacional, em termos de parceiros, tudo indica que também são equivocados, porque o governo, por exemplo, está com uma submissão canina ao governo dos Estados Unidos e esquece, por exemplo, de outros parceiros. Isso sem entrar no mérito da discussão política, Mas, por exemplo, hoje nós temos uma guerra comercial violenta entre Estados Unidos e China.
Pois né? é, e o Brasil, por exemplo, teria muito a perder, ou tem muito a perder nessa guerra. Pois é, a minha pergunta basicamente são duas perguntas. Quais as consequências dessa guerra econômica entre Estados Unidos e China, né? Principalmente nas consequências eleitorais da próxima eleição americana? Nós já tivemos aí nas primárias na Argentina, a esquerda venceu lá a direita, conservadora. Derrubou 2 pontos a Bovespa ontem por conta disso. Sim. Só que a economia da Argentina não reflete, não dá para sentir de fato uma mudança, né, na estrutura da economia ali da América do Sul como um todo. Mas a economia americana, sim, a gente vai passar por um período de eleição no próximo ano, né, com o Trump aí, com essas polêmicas também que envolvem isso, né, e com essa guerra com a China. Nesse aspecto, como é que você acha que o Trump se mantém economicamente nessa guerra com a China, né, e caso a China vença, que a China tem a maior mão de obra e assim, e há uma sensação de expansão muito grande, isso, a economia também mexe com anseios, com desejos, com esperança. Né? A esperança de um crédito, uma vida melhor, isso também motiva a economia. E os Estados Unidos meio acuado nessa briga do Trump ali, mesmo as coisas ideológicas ali de fechar a fronteira, tudo, gastar dinheiro para fazer aquilo ali, nessa guerra com a China. Pois nem sempre há uma sincronia, digamos assim, entre o aspecto político e o aspecto econômico de imediato. O fato de a economia, né, poder ser prejudicada tem uma relação direta. O que acontece? Nos Estados Unidos, em alguns países, quando há uma ameaça, uma suposta ameaça externa, às vezes essas forças conservadoras crescem. Então o que vai tá acontecendo e deve se intensificar ainda mais? O Trump, ele deve reforçar esse seu discurso nacionalista nessa guerra com a China, e isso provavelmente fortalece também essa posição. Então o grande jogo de xadrez é como é que o outro partido, como é que o Partido Democrata, por exemplo, vai se posicionar, né? Então essas políticas externas podem apelar para esse nacionalismo, e o americano, em média, ele é muito sensível a esse apelo nacionalista. Então isso pode realmente até beneficiá-lo. Agora, numa guerra comercial como essa, entre Estados Unidos e China, é possível também que a economia americana sinta, né? Ainda há uma certa incerteza, na verdade essa guerra ainda está em pleno vigor, digamos assim, a eleição é só em 2020, a eleição nos Estados Unidos, e ainda tem muitos movimentos, né? Por exemplo, grande parte dos empresários americanos provavelmente vão optar, ou talvez pressionem, para que não tenha realmente essa guerra, porque a China virou uma espécie de grande oficina de todo mundo. Então, apesar de ter essa guerra aparente entre os países, entre Estados Unidos e China, essa guerra ela talvez não tenha uma profundidade maior, ou talvez não se aprofunde tanto, porque empresas americanas têm interesse na economia chinesa, e por outro lado a economia chinesa tem parte da sua economia, seus títulos inclusive, né, a sua economia e os títulos também vinculado à economia americana. Então a gente não pode também superestimar, não devemos achar que é uma coisa pequena, mas há uma solidariedade, digamos assim, né? Então, mais do que os arroubos também do Trump, né, que tem algumas coisas parecidas aqui com esses arroubos do presidente Bolsonaro, quem vai definir realmente, afinal das contas, são os empresários americanos, que vão certamente mensurar o que é mais interessante, né, em função dessa presença americana lá, e logicamente também os capitalistas que estão na China, porque a China ela é um espaço onde tem uma disputa de muitos capitalistas, né, da Europa, mas principalmente dos Estados Unidos. Então acho que é isso que vai definir realmente essa eleição. Professor, esse processo de desindustrialização não ocorre só no Brasil, ocorre inclusive nos Estados Unidos, que terceiriza a mão de obra justamente para países como China e Índia, onde a mão de obra é muito barata, até por conta de exploração. E eles, países muito ricos como Noruega, Suécia, a própria Inglaterra e os Estados Unidos, terceirizam essa mão de obra barata e fazem a sua desindustrialização, porém crescem através de produtos da alta tecnologia. O Brasil, a gente abriu mão da indústria e, sendo assim, a gente perde emprego, distribuição de renda, e não substituímos por tecnologia nenhuma. Então, não é um suicídio você promover esse processo num país como o Brasil? Totalmente. E é exatamente isso que eu tenho dito, né? Essa política do Brasil é uma política suicida, é uma política que não tem rumo, Independente aí de posição ideológica, essa política que o Guedes está fazendo... Com o Estado do tamanho que é o Brasil, um Estado administrativamente falando. Sim.
Na época do milagre econômico, o Estado era reduzido. Hoje em dia, o Estado é enorme. Então, assim, manter isso é muito caro. Sim, exatamente. E o que é que acontece, né? Não só na economia brasileira, mas na economia mundial, o setor que tem realmente crescido, que tem se beneficiado, digamos assim, é o setor financeiro. Inclusive, na economia mundial mesmo, a economia mundial, ela tem níveis diferenciados de crescimento, né? Se a estimativa é que esse ano a economia mundial cresça em torno de 3,3%, essa estimativa a última que tem, em condições diferenciadas. Então, por exemplo, a Índia deve crescer em torno de 7%, a China 6%, Estados Unidos um pouco mais de 3%, então de maneira bastante diferenciada. Agora, em todas as economias, essa é uma tendência. O setor industrial está diminuindo o seu ritmo e o setor financeiro está crescendo. Então, na verdade, quem está crescendo realmente são os bancos, são as empresas que têm feito essa especulação. E por isso, aliás, essa é uma questão também interessante, que tem a ver com a conjuntura brasileira. Então, essa história da reforma da Previdência que se falou aqui inicialmente, que não leva a milagre nenhum, não vai ter, não tem a capacidade de mudar os rumos da economia num curto prazo. Mas, por outro lado, a mudança na reforma da Previdência, a redução de direito, a redução de expectativa de ganhos no futuro, vai fazer com que as pessoas procurem a Previdência privada. Então, o setor que vai crescer, na verdade, é o setor que oferece Previdência privada, que oferece seguro. Então, esse setor que cresce. E é um setor também que não gera crescimento da economia. Os amiguinhos do Guedes, né, Geraldo? É o banco do Guedes. Vamos fazer a nossa paradinha e voltamos para o terceiro bloco para a gente continuar essa discussão. Já, já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje damos continuidade à nossa conversa sobre economia, crescimento econômico, desenvolvimento e trabalho. Para isso recebemos o professor da Universidade Federal do Maranhão, o Elbson Madeira. Natanael. Então, professor, nós falei no bloco anterior da briga entre Estados Unidos e China, dois gigantes, né, que refletem a economia mundial. E nós no Maranhão aqui também estamos vivendo uma briga ideológica entre o governador Flávio Dino e o presidente Bolsonaro. Nesse aspecto, no cenário do Brasil atual, a gente está em uma recessão, PIB não vai ser o que se espera já há muito tempo, enfim, tudo isso que a gente já... A expectativa dessa semana, inclusive, previu queda. A gente vem falando isso, né, constantemente. Como você enxerga o futuro do Maranhão com essa polarização entre o governador e o presidente num país que está tentando se recuperar economicamente? Pois essa polarização, né, ela, digamos assim, tem alguns aspectos positivos, né, mas eu penso que menos na questão da economia. Na verdade, é uma polarização que eu acho que ela tem componentes que se pode pensar em aspecto positivo, mas do ponto de vista de algumas ideias, digamos assim. Por exemplo, um governo como o Bolsonaro, que é um governo que não tem menor respeito pelos direitos humanos, um governo que faz apologia da tortura, né? Então, um governo que defende ideias medievais, digamos assim. Então, é interessante que tenha algum contraponto, né? Um governo que é preconceituoso em relação ao Nordeste, enfim, todo esse estereótipo que se fala em relação ao Bolsonaro, que é verdade. Então, é interessante que se tenha alguns contrapontos. Por outro lado, do ponto de vista da economia, né? Do ponto de vista da economia, infelizmente o Brasil não tem muita diferença, né, entre o governo central e a política de muitos estados. E aqui no estado do Maranhão, infelizmente, o modelo de desenvolvimento do governo Flávio Dino não é diferente, né, em termos essenciais, do modelo que era defendido pelo grupo anterior, do grupo Sarney, e não é essencialmente diferente do modelo do presidente Bolsonaro. Aqui no Maranhão, por exemplo, o governo Flávio Dino continua estimulando exatamente essa produção de bens primários, né, estimulando essa exportação de soja, de ferro, então toda a estrutura montada. A situação que nós estamos vivendo nessa semana, inclusive, essa agressão covarde que a comunidade do Cajueiro está sofrendo, por exemplo, reflete exatamente isso, né, porque o governo tem feito uma opção de estimular essa infraestrutura portuária, principalmente, porque o Maranhão, de acordo com essa avaliação deles, deve ser um polo de escoamento da soja, do minério do centro-oeste, né, do nordeste, talvez até do sudeste. E isso casa, inclusive, com uma avaliação também do governo Bolsonaro, que acha que deve estimular também essa parte da economia. O que a gente pensa que deveria, se o governo quisesse fazer algo realmente diferente? Tem estudos
inclusive a partir de pesquisas que são patrocinadas pela FAPEMA e feitas pela UFPA, pela UEMA, por vários pesquisadores, indicando, por exemplo, que haveria uma agregação maior de empregos em outras atividades, um nível maior de agregação de empregos, por exemplo, que atividades vinculadas, por exemplo, à soja, vinculadas à mineração, que tem um prejuízo ambiental e um prejuízo social muito grande e que não gera uma quantidade de emprego proporcional aos gastos que são feitos pelo Estado. E o governo tem conhecimento, porque tem técnicos, tem economistas, tem pessoas que conhecem isso, mas o governo tem feito uma opção por uma situação de curto prazo, por algo que no curto ou no médio prazo aparentemente vai ter um resultado maior. Então, o governo, mas quais, por exemplo, que seriam essas outras aí que o senhor... que seriam propostas melhores? Fazer o quê? Pois é, aqui no Maranhão, por exemplo, nós temos possibilidade de produzir frutas, nós temos possibilidade, por exemplo, de dar apoio à agricultura familiar, inclusive para manter as pessoas no campo. Porque um dos problemas que tem no Brasil, e aqui no Maranhão isso tem sido muito evidente, muito forte, é que as pessoas estão se deslocando do campo maranhense porque não tem perspectiva nenhuma, né, de viver por lá, porque estão tendo suas terras muitas vezes até griladas, invadidas, ou então porque ficam realmente em situação de terra arrasada. Por exemplo, o que nós estamos vivendo aqui em Alcântara, né? Em Alcântara, muitas pessoas estão se deslocando para cá porque não tem condição. Às vezes tem esses projetos, aí os projetos se instalam, aí até oferece algum tipo de indenização para o pescador, para o lavrador, aí oferece uma casa lá no conjunto muito distante, foi o que aconteceu aqui em Alcântara, em outros locais. As tais das agrovilas. Das agrovilas, tudo, e a pessoa não tem nenhuma perspectiva lá e acaba vindo para cá, para a periferia daqui de São Luís. Então, por exemplo, uma política que na Europa, inclusive, foi feita assim, em vários países, sai mais barato em vários sentidos manter as pessoas no campo, estimulando a agricultura familiar, estimulando a produção de hortaliças, estimulando a produção de frutas, como tem inclusive algumas experiências aqui no Nordeste. No Vale do São Francisco, mas não é para exportação também, professor? Inclusive, mas agrega muito mais emprego, né? Eu tenho alguns colegas lá no Departamento de Economia que é exatamente isso. A produção, por exemplo, de frutas, né? Inclusive para exportação, agrega muito mais emprego do que a soja, né? Que emprega uma quantidade muito pequena. O senhor é contra a implantação do Porto São Luís ali nesse modelo de negócio atual da economia maranhense? Sim, sou contra. Contra por algumas razões, né? Primeiro, pela forma, né? O porto está sendo feito em uma área, que é uma área de preservação ambiental, uma área onde há indícios de grilagem de terras, né? Essa é uma situação também que o governo do estado tem informações sobre isso, tem uma área de controvérsia jurídica. Na minha avaliação, eu tive lá em vários momentos, aí como pesquisador, está sendo cometido lá um crime ambiental, áreas que não deveriam ter sido devastadas, então não tem essa preocupação. A audiência pública que foi feita para construir esse porto foi feita no quartel da Polícia Militar, em que a população praticamente não teve acesso. Então tem todo um aparato, o governo do estado, não só o governo Flávio Dino, mas o governo também anterior, estão tentando impor praticamente aquele porto. Então poderia se discutir qual é a melhor maneira, qual é a melhor localização, e isso não está acontecendo. Então essa é uma situação, em termos aí de como a coisa está acontecendo. E depois, a questão é a gente se perguntar, né? Se deveria realmente ser priorizada a construção de porto, a expansão da ferrovia, essa estrutura voltada para a exportação, ou se seria melhor pensar alternativa como essa. Então o que a gente tem argumentado, eu pelo menos argumento alguns colegas, é que se o governo quisesse realmente pensar um outro modelo de desenvolvimento, diferente do que do governo anterior, diferente do que o governo Bolsonaro também fez, levaria a sério as pesquisas que têm sido feitas. Porque tem pesquisas indicando isso que a gente coloca, por exemplo, falando em termos mais gerais, mas isso tem detalhamento, indicando, por exemplo, que seria bem mais vantajoso, digamos assim, manter pessoas no campo, manter um outro tipo de produção, do que estimular. Porque, inclusive, o Brasil, o Maranhão praticamente nem produz, na verdade. O Maranhão não produz nem soja, nem produz ferro. O Maranhão é apenas ponto de passagem. E a soja, por exemplo, praticamente não agrega valor. Então, nós temos servido aqui como uma espécie de corredor de exportação. E corredor de exportação que leva um prejuízo ambiental muito grande, inclusive, né? Por exemplo, nós, só para concluir o raciocínio aqui, em economia, nós temos uma noção muito interessante, que é o que nós chamamos de externalidades negativas. O que são as externalidades negativas? Entre outras coisas, os prejuízos ambientais. Então, o prejuízo ambiental, né, além do gasto que o governo faz, o prejuízo ambiental dessas obras é um prejuízo muito grande, que não é mensurado. Então, novamente, se o governo quiser
pensar realmente em desenvolvimento, quiser debater, acho que, primeiro, tem que começar a mensurar esses prejuízos ambientais, tem que levar mais a sério os estudos que nós fazemos na academia, indicando outras alternativas. Infelizmente, o governo até financia, eventualmente, pesquisa, né? Tem pesquisa indicando, mas parece que isso é para cumprir tabela, né? Aí, na hora de decidir, decide por algo que aparentemente é o mais óbvio. Particularmente, eu sou a favor do porto, mas não da forma como foi, né, feita essa transição toda. Eu acho que faltou diálogo, faltou entendimento. Essa alternativa da economia agrária ali, aquela coisa da agricultura familiar, Geraldo, é uma coisa interessante, porque eu acho que se for a estrutura menor para ter mais famílias no campo, a gente se livra dessa praga de agrotóxicos. Claro. Faz um trabalho mais sustentável, mais orgânico, né? Que a gente sabe que, eu não sei qual a intenção, não sei qual é o plano aí do governo Bolsonaro, mas se o plano é matar a população mais rápido, para não onerar a Previdência mais tarde, faz parte, né? Eu acho que ali ele não pode nem criticar a esquerda, porque ele está agindo como Stalin, né, Geraldo? Sim. Então, assim... Aliás, está cheio de Stalin por aí, né? Eu acho e do ponto de vista da segurança pública, por exemplo, né, seria um gasto bem menor. Da infraestrutura, o que nós gastamos aqui em São Luís, em termos de infraestrutura, de gasto com a saúde, né, de segurança, seria bem menor, por exemplo, se as pessoas ficassem contidas e tivessem, logicamente, condições de sobreviver. Mas você sabe melhor do que eu, por exemplo, que vários municípios, a maior parte dos municípios maranhenses, na verdade, mandam as famílias para cá, né? Então São Luís tem que atender, né, famílias, né, em função das condições inadequadas lá de saúde, porque não tem. Então, São Luís recebe todo mundo e os municípios, logicamente, não têm condição. Então, se tivesse condição, inclusive, né, para manter do ponto de vista de infraestrutura de saúde, condições de hospitais, se tivesse essas condições também de produção, certamente sairia mais barato. E essas coisas que eu estou falando em termos mais gerais, se o governo tivesse interesse, o governo poderia, inclusive, fazer pesquisa e indicar como isso poderia. Porque tem experiências, na verdade, que a gente está falando, que eu estou falando aqui, não é uma mera especulação. Tem experiência na Europa que é nesse sentido, exatamente, de tentar manter as pessoas mais no meio rural para evitar que aqui o meio urbano seja sobrecarregado. Porque o que aconteceu nos últimos anos em todo o Brasil foi exatamente isso. Houve uma migração muito grande, a zona rural ficou praticamente inviabilizada, mas por outro lado aqui na zona urbana também fica inviabilizado. Porque não tem emprego para todo mundo, a maior parte das pessoas fica desempregado e, obviamente, o jovem desempregado, ele não tem outro lugar. O jovem vai parar na cadeia, o jovem vai ficar sem nenhuma perspectiva. Então, a gente cria um círculo vicioso que não tem realmente como sair. Então, as elites brasileiras, e aqui no Maranhão também isso se repete, parte da elite brasileira, eu acho que é uma elite realmente ignorante, que não tem interesse, que não tem, né? Mas existem soluções ou existem experiências em nível mundial que, se as pessoas que estão à frente do governo levassem realmente a sério e estudassem, né, e pensassem realmente em outro modelo de desenvolvimento, a gente poderia realmente trilhar. Infelizmente, o que a gente vê aqui, governo após governo, é essa posição oportunista, que é mais ou menos a que o Flávio Dino está levando hoje, né? O Flávio Dino tem uma posição hoje oportunista, porque ele quer se destacar em nível nacional e ele quer, na verdade, fazer um diálogo mínimo, digamos assim, com os movimentos, quer fazer, na verdade, mais uma média com os movimentos sociais aqui no Maranhão, porque quando chega em momentos decisivos, como o caso de Cajueiro, eles praticam essa covardia, mas, ao mesmo tempo, ele tenta pousar em nível nacional, como democrata, como uma pessoa que faz esse contraponto ao governo Bolsonaro. Eu acho que certamente é muito mais caro a gente plantar repolho e abóbora aqui em Arari do que trazer um caminhão lá de São Paulo carregado de repolho, né, professor? Isso não... A mim, eu não sou economista, Natanael também não, já tive caminhão e já transportei alimento e sei o quanto é caro, o quanto é difícil você pagar os impostos desse transporte. Por que não fazem, professor? Pois essa é a questão, né? Porque muitas perguntas que a gente se faz, eu acho que a gente deveria fazer tendo em vista ou considerando quem é realmente que manda no governo, né, quais são os interesses. Porque parece que é só uma questão de irracionalidade. Por que as pessoas não fazem? Aparentemente é irracionalidade. Só que, na verdade, alguns setores perdem e outros ganham. Por exemplo, a economia brasileira,
ela não vai crescer esse ano nem 1%. A economia brasileira, tudo indica, vai sair uma pesquisa do IBGE na próxima semana, no final do mês, e tudo indica que nós vamos entrar no que nós chamamos de uma recessão técnica, né? Só que, por outro lado, o setor financeiro vai muito bem, porque no Brasil, por exemplo, faz uma agiotagem, o que os bancos brasileiros fazem é uma agiotagem permitida pelo Estado. Os bancos são agiotas, é uma agiotagem permitida. Quem faz especulação com título está ganhando muito bem, tá bem. Então, na verdade, uma parte da população, uma parte até do pequeno empresariado, dos pequenos agricultores está perdendo, mas não é todo mundo que perde. Então, eu acho que a gente tem que perceber exatamente isso, que nem tudo é só uma questão de irracionalidade, que parece que é irracional para a gente, mas na verdade para algumas pessoas não é, porque tem gente ganhando com o agronegócio, tem gente ganhando com o setor financeiro. Semana passada saiu a prova disso, eu até falei aqui na abertura de um programa, que foi a divulgação do lucro dos 5 maiores bancos brasileiros, que bateram mais uma vez recordes, né? Exatamente. Os 5 tendo lucros de 6 bilhões. Isso. Mas, professor, a gente pode continuar essa discussão que nunca vai se esgotar numa próxima oportunidade. Hoje eu quero agradecê-lo por ter vindo aqui e parabenizá-lo pelo dia de hoje, dia 13 de agosto, dia do economista. E muito obrigado e venha mais vezes aqui. Opa, eu agradeço, aí o espaço também é sempre uma oportunidade também para a gente estar dialogando com a população, né? Acho que os economistas, ele tem diferentes visões, é interessante que além dessa visão, digamos assim, que geralmente sai na maior parte da imprensa, que é uma visão, na minha opinião, equivocada na maior parte das vezes. Por exemplo, o apoio que muitos colegas têm feito à reforma da Previdência é um apoio descabido, porque a reforma da Previdência não vai levar, na verdade, a reforma da Previdência só vai retirar direito de pessoas, mas não garante nenhum crescimento. Então é interessante que se possa ter pessoas com outra opinião. E o programa de vocês tem cumprido realmente esse papel. E eu, mais uma vez, também parabenizo por esse programa importante que se mantenha por muito tempo aqui na televisão maranhense. Isso aí, Natanael. Obrigado, professor. A luta continua, né? A luta de todos nós, porque a luta do seu vizinho é a sua luta. Quando uma casa cai, a próxima pode ser a sua. Muito obrigado a todos e amanhã continuamos, porque a luta não para. Até mais.